Olá, seja bem-vinda ao Lei da Atração na Prática. E no vídeo de hoje nós vamos falar em como superar os traumas do passado. Com certeza, em algum momento da sua vida você teve alguma situação, você passou traumatizante, algo que te machucou, alguém que te feriu emocionalmente, psicologicamente, né? E como que você pode superar esses traumas? Sabe quando você toca no assunto e todo aquele sentimento vem à tona? Tudo aquilo que você passou vem à tona e você começa a chorar, você começa a ficar triste, você começa a ficar com raiva. E isso é muito mal pra gente, né? E a gente tem como superar sim esses traumas. Então a primeira coisa que você vai fazer é assuma o seu passado e se concentre no futuro. O passado não pode ser mudado. É inútil culpar os fatos ou as pessoas que influenciaram você negativamente. A gente tem realmente essa mania de culpar o outro, né? Mas a gente não assume a responsabilidade. Então, se você estacionar no passado, você não vai poder olhar para o futuro com a confiança necessária. Além disso, é bom lembrar que, na nossa mente, ela não possui um recurso perfeito de gravação de dados. As nossas memórias são reconstruções de eventos passados, e essas memórias são afetadas pelos nossos sentimentos e pela compreensão que temos delas no tempo presente. Então, se você ficar focado muito no passado, você não vai ter futuro, você não vai conseguir se concentrar no futuro. Você vai sempre viver no passado e a sua vida não vai para frente, né? Então você tem que assumir o passado, assuma o que aconteceu. Não culpe as outras pessoas. Deixe o passado para lá, deixe o passado no passado, né? E se concentra no seu futuro, tá? É muito importante você falar sobre o acontecimento traumático, né? Aquela situação que aconteceu. Se você não tiver ninguém para falar, você pode escrever sobre esse acontecimento que causou aquela dor, causou aquele trauma, aquela pessoa que te feriu. É muito importante a gente colocar para fora esse sentimento, não ficar guardando, né? Então, você pode procurar uma pessoa de confiança e contar o que aconteceu, ou você pode escrever também, né? Escreva uma carta dizendo o que aconteceu, desabafando, né? Se você não tem confiança em ninguém, desabafar com ninguém, escreva o que a pessoa te fez, escreva o que aconteceu, todos os detalhes, chore se for necessário, né? Relembra aquilo, é bom você desabafar, é bom você soltar esse sentimento daquela dor, daquele trauma que você sofreu, né? E você tem que olhar também pelo lado positivo. Nem tudo que foi feito de ruim pra gente tem um lado negativo. Às vezes a pessoa que tá te ferindo, ela não tá te ferindo, ela tá te curando. Ela tá falando, olha, você tem que melhorar nisso. Eu estou te apontando, eu estou te mostrando aonde você deve melhorar, onde você deve se curar. Então, olha pelo lado positivo também. Os desastres e as calamidades tendem a unir os sobreviventes, as famílias e as comunidades. Então, seja grato pelo acolhimento humano aos que enfrentam as tragédias, tá? É um exemplo. Além disso, as situações traumáticas, quando bem enfrentadas, tendem a fortalecer o caráter dos que passam por elas. Então, pensa pelo lado positivo. A pessoa está falando que você é isso, que você é aquilo. A pessoa está sempre te acusando, né? Mas por que ela está fazendo isso? Então o outro, ele não está te ofendendo. Você está se sentindo ofendida pelo outro. O outro está sempre te curando. O outro sempre está te mostrando no que você deve melhorar. Eu passei por isso. Eu era muito ofendida, eu era muito humilhada e eu não sabia o porquê. Eu me sentia ofendida e até quando eu entendi o porquê que a pessoa fazia aquilo comigo, eu compreendi que ela não estava me ofendendo, ela estava mostrando para mim o que eu deveria fazer, o que eu deveria me curar, o que eu deveria melhorar. A gente sempre tem que olhar para dentro da gente e ver e perceber
o que eu tenho que melhorar? Por que aquela pessoa está me ofendendo tanto? A partir do momento que eu entendi aonde eu deveria me curar, minha vida mudou. Eu parei de me importar com o que a pessoa falava. Quando a pessoa me ofendia, eu já não me sentia mais ofendida. Quando eu aprendi a me amar, aprendi a me respeitar, foi exatamente isso que a pessoa estava mostrando para mim. Então, por isso que a pessoa me ofendia tanto. Então, olha sempre pelo lado positivo. Eu sei que dói, eu sei que machuca, a gente fica cego, a gente fica com raiva, mas olha pelo lado positivo. O outro sempre está te curando. Ele não está te ofendendo, ele está te mostrando aonde você deve melhorar. E você tem que tentar perdoar. Eu sei que é difícil perdoar uma pessoa que te traumatizou fisicamente, psicologicamente, aquela pessoa que te ofendeu, aquela pessoa que te humilhou, né? Tem um vídeo aqui no canal onde eu conto sobre como que eu me libertei de um relacionamento abusivo de 9 anos, né? Eu fui abandonada no hospital com meu filho e foi muito difícil eu perdoar. E eu pensei, eu vou perdoar, não sei como, não sei quando, mas eu vou perdoar o que a pessoa fez comigo de ter me abandonado no hospital, tendo meu filho sozinha, sem ter uma peça de roupa, né? E eu consegui perdoar. Vai levar um tempo, mas você vai conseguir, né? Embora esse processo do perdão pode ser um processo que leve muito tempo, ele é possível evitar, ele é possível de ser feito, né? A gente tem que evitar o ódio, o ressentimento, né? Pelas pessoas que fizeram isso com a gente, que fizeram esse mal com a gente. Então, na hora dá uma raiva, dá um ódio, né? Você quer bater na pessoa, você fala, eu nunca vou perdoar, mas você vai conseguir. Coloca na cabeça, um dia eu vou conseguir perdoar. Levar o sentimento de raiva, de ódio, esse ressentimento todo, essa mágoa, isso trava a sua vida. Quando você libera o perdão, né? Eu já tenho até um vídeo aqui também no canal sobre o perdão. Quando você consegue perdoar a pessoa, tudo na sua vida flui. Porque você não tá naquela frequência de raiva, de ódio, sabe, aquela pessoa me fez mal, eu vou odiar ela pro resto da vida. Você tem que perdoar ela e deixar ela ir embora. Deixa esse sentimento de raiva, de ódio ir embora de você, né? Que você vai ver que muitas coisas vão melhorar na sua vida. A mágoa e o rancor se tornam reféns do passado e mantém na lembrança algo ocorrido há muito tempo. Então você fica remoendo o passado, né? O perdão, ele nem sempre é espontâneo, porque a nossa capacidade de amar é limitada. Então busque uma fonte de perdão. O Deus de amor, que tudo de acordo com o Evangelho, de acordo com várias religiões, né? A gente tem que perdoar, a gente tem que superar o passado que assombra a gente, para que a gente possa ter uma vida boa, para que a gente possa prosperar, né? Então, é muito importante você perdoar a pessoa. É a melhor forma de você superar esse trauma. Enquanto você estiver lá remoendo o passado, com aquele sentimento de raiva, de ódio daquela pessoa, você não vai conseguir se libertar, né? Você não vai conseguir superar esse trauma. O trauma psicológico, ele é muito grave, né? Eu falo porque eu passei na pele, eu senti, né? Foi muito difícil perdoar a pessoa que tanto me fez mal, foi muito difícil, mas eu consegui. Demorou um tempo, mas tudo tem seu tempo, né? Você tem que dar tempo ao tempo. Tenta pensar pelo lado positivo, trabalha essa questão do perdão. É a única forma de você superar esse trauma, é a única forma de você seguir em frente. E você vai ver que quando você perdoa a pessoa, aquele trauma fica guardado, você não vai ficar lembrando, não vai ficar remoendo, aquele sentimento de ódio, né, de vingança, ele vai ser enterrado. Você vai conseguir enterrar esse sentimento e vai conseguir superar aquele trauma. A gente deve seguir em frente. É claro que se a pessoa te der uma facada, né, não fisicamente falando, né, mas a pessoa te deu uma facada no peito e, sabe, tem um tempo para você cicatrizar aquilo. Então, você consegue sim superar qualquer trauma que você tenha, qualquer trauma do passado. Vai lá no meu vídeo, onde eu conto a história de como eu consegui me libertar depois de 9 anos. Eu consegui me libertar, eu sofri violência psicológica por 9 anos.
tive depressão, tentei me matar e eu consegui superar. E depois que eu consegui perdoar a pessoa, a minha vida mudou. Aquela dor que eu sentia, eu não sinto mais. Em pensar, em lembrar, em falar daquele momento. A gente consegue enterrar o passado, a gente consegue deixar pra lá, né? A gente consegue eliminar o sentimento de vingança também. Então a gente tem que trabalhar dia após dia para poder superar esse trauma. É possível sim você superar qualquer trauma que você teve no passado, você consegue superar, seja de um ex-companheiro, seja de algum parente, seja de algum problema no trabalho que você teve, né? Você consegue superar, tá? E no dia a dia você vai trabalhando a questão do perdão da pessoa, você vai ver que você vai se sentir muito mais leve e a sua vida vai começar a prosperar. Porque quando você sai da frequência do ódio, do rancor, da raiva, da vingança, quando você vai para a frequência do amor, do perdão, você vai ver que a sua vida vai se transformar e é isso que tem acontecido com a minha vida. Então, perdoe a pessoa, você vai ver que você vai conseguir superar esse trauma. Eu espero que você tenha gostado do vídeo aqui de hoje, do conselho de hoje, da dica de hoje. Se inscreve aqui no canal se você não é inscrito. Compartilha com alguma pessoa que tem algum trauma aí, que precisa ser superado, que está sofrendo com algum trauma que ela sofreu no passado e que ainda sofre até hoje. Compartilha o vídeo aqui, que nós estamos aqui para te ajudar. Aqui nesse canal eu te ajudo a ter liberdade financeira e principalmente liberdade emocional. E lembra de que o seu sonho, todo sonho que você tem, aquele desejo ardente que você tem de ter uma vida melhor, de ter prosperidade, esse sonho, ele já é real. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!